Lucas capítulo 2, versículo de número 25. É forte essa palavra, Senhor. Lucas capítulo 2, versículo de número 25. Quantos acharam que pode dizer amém? Amém. Lucas capítulo 2, versículo de número 25. Então diz assim, Lucas 2, 25, a partir do versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito Santo foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a sua palavra, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu prometeste, preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para um sinal de contradição, e para sinal que é contradição. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nós louvamos, pedimos que o Senhor conceda aos nossos ouvidos atenção, ó Deus, para ouvirmos com o nosso coração. Pedimos, Deus, que conceda graça ao nosso coração e humildade, Deus, para ouvir e para pregar a sua palavra. Arranca de nossa alma todo orgulho que impede, ó Deus, de que a palavra lançada em nossa vida seja frutificada, seja produtiva. Te louvamos por tudo isso. Quantos podem dizer amém? Amém. Pode sentar, irmãos, por favor. Irmãos, estamos diante de um texto que por início é simples, por início. Porque eu sei que, pelo menos na época do Natal, até quem não lê a Bíblia está assemelhado-se com os textos dos evangelhos, principalmente do nascimento. Ainda mais que dos 4 evangelhos, só esse tem uma narrativa completa do nascimento de Jesus. Tanto os preâmbulos, as partes de introdução anteriores sobre como, porquê, em que contexto Jesus nasce, quanto depois de guiar Jesus até o templo, sendo que nós não temos a história completa da vida de Jesus. Nós temos parte de sua infância e depois, quando reaparece nos evangelhos, Jesus já é um adulto de 30 anos, onde vai iniciar o seu ministério ali com o batismo de João Batista. Nos 4 evangelhos, se você quer entender o que é introdutório dentro do que é evangelho, esse aqui é o melhor, né? No sentido de introduzir nascimento, né? Sobre como chega lá. Porém, é óbvio que você não pode ler o evangelho separado, porque eles se completam. Por isso, por mais que os 3 primeiros sejam chamados de sinóticos, com o sentido de visto de um mesmo prisma, por mais que sejam parecidas as passagens, se você ler com mais atenção, a mesma passagem, por exemplo, sobre o Bartimeu cego, vai dizer que Jesus está curando um na entrada ou na saída, um vai dizer que é 2 cegos, o outro vai dizer que é 1 cego. Não há ali mentiras, há uma visão, há um prisma diferente sobre a mesma passagem. Você tem que ler eles juntos para que você perceba qual ponto o escritor está a escrever, está a narrar a sua história. Por exemplo, é óbvio que faz toda a diferença para quem se escreve, né? E Lucas vai ter, Marcos tem a sua intenção de descrever. Se quiser pode baixar até um pouco o microfone que eu estou afastando. Marcos vai descrever a ação de Jesus, por isso ele não vai se ocupar com muita narrativa. Ele vai tentar mostrar Jesus agindo, porque o seu público-alvo do seu escrito, da sua pregação, o seu escrito, é um povo que não quer saber de muito discurso. Então ele escreve aos Romanos e tenta tirar o discurso e colocar um i e uma vírgula para não segmentar o texto e para continuar. Só que aí Lucas, que não vai tratar com essa cena da ação, ele precisa discursar melhor.
Dos 4 evangelhos, o mais estudioso, entre aspas aqui o mais estudioso, mas na verdade o mais preparado academicamente é Lucas, que é médico e é doutor. Tanto que este evangelho é conhecido como o evangelho dos pobres, dos oprimidos, sem uma visão política de nossa época. Dos pobres, dos oprimidos e das mulheres. Este evangelho tem o tom humano da questão, sabe? É ele que vai falar sobre a questão da pobreza com mais sensibilidade. É claro que eu falo de um ponto de vista que está lendo as entrelinhas, porque nós estamos lendo as passagens, e as pessoas às vezes quando nos lê, né, a pregação, quando nos lê a passagem, fala do ponto de vista talvez do texto do milagre, né? Jesus curou, Jesus fez, Jesus e tal e tal. E da ótica dos provérbios do evangelho, né? É melhor ser, o exemplo é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E quando nós temos essa leitura entre meio que rasa, você não consegue pegar a tônica social do evangelho, que tem. Porque os evangelhos ele é escrito no contexto de igreja. Esse evangelista, por exemplo, Lucas, enquanto ele escreve isso, ele está junto com Paulo em Atos, porque ele vai escrever Lucas e Atos. Então, enquanto Paulo caminha para fazer a sua missão, Lucas está na parceria. Lucas é citado nas cartas de Paulo, Colossenses, Timóteo e mais uma, se eu não me engano, Filipenses, não tenho certeza. Ele é citado nas cartas de Paulo, o médico. Então, quando Paulo faz sua obra em Atos, e ele vai usar pronome como nós é ele, Paulo, sabe? Então, ele vai andando com Paulo e ele vê a situação da igreja e tudo indica, alguns teólogos, estudiosos, indicam que os escritos de Lucas é para servir de defesa, porque o evangelho de Atos, quando você finaliza no capítulo 28, não há um final. Acaba com Paulo preso em Roma. Então, Lucas, que é médico, e possivelmente, segundo alguns historiadores, pode ser também uma vertente da advocacia, ele prepara um escrito de defesa a Paulo. Nesse escrito, ele precisa manifestar detalhes sobre acusações que Paulo sofre, como será feita a defesa. E esse escrito que ele vai dizer a Teófilo, tanto Lucas como Atos, é escrito a um homem chamado Teófilo, um irmão. Ele precisa explicar, diferente de Marcos, diferente de Mateus, diferente de João, que tem uma perspectiva testemunhal, está diante dos fatos. Marcos está com Pedro, possivelmente escreve da boca de Pedro. Mateus acompanha porque é discípulo, João é discípulo, acompanha a cena. Só que Lucas não é um discípulo de Jesus quando Jesus está em vida. Ele é entre aspas, aqui um discípulo de Paulo, um companheiro da obra de Paulo. Para escrever ele precisa de dados. Então por isso, quando você começa a entender Lucas no início, ele diz que ele precisou fazer uma pesquisa acurada. Então ele se dedicou à leitura, se dedicou aos livros para poder escrever sobre Jesus. É claro que tem um tom jornalístico, que ele vai fazer perguntas, buscar testemunho e tal. Só que a sua ideia aqui é saber sobre Jesus nos passos onde é que ele esteve. Por isso também, esse é um dos evangelhos que vai datar algumas questões da história. Ele vai dizer no capítulo 2 sobre o censo, quem é o governador, quem é o imperador. Ele vai fazer uma narrativa da história, porque ele estudou e escreveu. É claro que você não espere detalhes históricos aprofundados, mas ele vai deixar as entrelinhas do evangelho. Esse aqui é o evangelho de Lucas, tá certo? No capítulo 1, quando ele inicia, o seu detalhe histórico, detalhado, os estudiosos dizem, né, o Novo Testamento é escrito em grego, que o grego que Lucas escreve, ele é acadêmico, ele não é o popular, o koiné, o popular, que as pessoas falam no dia a dia. Ele é de academia o grego, então ele se dedica a escrever muito corretamente, é como se fosse um português de Camões, uma coisa bem feita. Porque a sua intenção é trazer detalhes da história de Jesus que os outros evangelhos não trouxeram. Só que, para não tomar muito tempo aqui com essa introdução, isso é só para preparar, porque eu não espero que você guarde isso na sua memória, ainda mais você que tem aí poucos anos, muitos poucos. E mesmo assim é de pen, que você encaixa na igreja e tira, né? Mas só que eu tenho que fazer a minha obrigação. Estou te colocando no texto, é a minha intenção. Aí, Lucas, quando inicia este evangelho, ele vai começar. Eu te falei aqui que ele é acadêmico, escreve, mas olha como ele inicia. Ele inicia só poder de Deus. Porque ele vai dizer que anjos se manifestam para glorificar a Jesus. Eu disse que é acadêmico, mas ele inicia dizendo que os anjos vão anunciar a Maria que ela vai estar grávida. Então é só milagre. Ele vai anunciar a Zacarias que terá um filho. Zacarias disse, mas eu já sou velho. Zacarias não é, obviamente, o Zacarias do Antigo Testamento, um sacerdote.
Os sacerdotes que se apresentavam no templo eram incrédulos. Sacerdote que não crê em milagre. É visitado pelo anjo. O anjo disse: você vai ter um filho. Eu? O anjo não foi eu, não. Foi um anjo que se apresentou. Ele disse: eu? Como é que eu vou saber disso? Mas na frente há 4 cânticos de pessoa. Vem lá Maria se encontrando com Isabel e João Batista no ventre de Isabel dando piruetas. Um mistério, como diz alguns irmãos, dentro do ventre. Sapatinho de fogo no ventre. Tá bom? Se cantasse esse corinho perto de Isabel, João Batista, tá bom? Isso é um homem que escreve acuradamente em um grego limpíssimo. É assim que começa o Evangelho. Continua. E os cânticos vêm vindo da boca de Maria. Isabel inicia da boca de Maria. Zacarias, dos anjos. E aí chega o último cântico em Lucas, que é o de Simeão, que completa os outros que vêm atrás. Agora observe bem uma coisa: enquanto Zacarias não crê no anjo que desce e fala com ele, tem um homem que todos os dias vai ao templo, volta do templo, vai ao templo. Só que esse homem não vai ao templo como quem vai só. Havia uma promessa feita durante a história de adoração desse homem. Enquanto esse homem, diz a Bíblia aqui, que o Espírito Santo prometeu a ele que ele veria a consolação de Israel. Olha, preste bem atenção. Foi o Espírito Santo que falou com ele. Então ele disse assim: não. Ele disse, tinha garantia. Se o Espírito Santo falou, vai se cumprir. Só que passou tanto tempo que alguns já não acreditavam, mas ele permanecia crendo. Agora entenda aqui essa questão da crença. É porque as entrelinhas que nós não percebemos. Você sabe que a palavra sumo quer dizer aquele que está acima. É o único, não é isso? Sumo é o único. Só que esse evangelho inicia lá no capítulo 3, vai dizer que havia 2 sumos sacerdotes. É impossível haver 2 se sumo só pode ser um. Agora entenda como é que inicia o evangelho, como é que o Novo Testamento começa a te passar umas cenas aqui, uns vislumbres. Lá em Apocalipse, capítulo 3, Jesus está do lado de fora de uma igreja batendo na porta, não é assim? E no Evangelho de Lucas há 2 sumos sacerdotes, porque já não é Deus que direcionava quem é que haveria de estar lá como sumo sacerdote. Havia uma politicagem familiar, entende? Quando o sumo sacerdote deixou lá o tal de Ananias, ele chamava alguém da família dele para permanecer. Só que ele não queria largar o doce da politicagem religiosa e permanecer junto no enquadro político. Porque quem era sumo sacerdote tinha os direitos a mais de controlar a religião do templo. O templo era de Deus, mas havia uma politicagem, tinha liderança sustentando para não largar o poder. Ou seja, o Novo Testamento já começa com Jesus fora da igreja e Deus não mandando um sacerdote. Isso não quer dizer que não falte a operação do Espírito Santo. Porque enquanto eu via lá homens da politicagem achando que mandava no templo, Jesus do lado de fora batendo, tinha Simeão indo para a igreja debaixo de promessa. Sabe? Enquanto estava lá 2 sumos sacerdotes na baderna, tinha lá Simeão, uma promessa carregada no coração. O Espírito Santo falou comigo. Se o Espírito Santo falou comigo, eu creio, essa palavra vai se cumprir. Era nessa perspectiva que Simeão ia à igreja. A igreja aqui, anacronicamente falando, o tempo estava meio bagunçado, os fariseus invadindo casa de viúva, cobrando, fazendo jejum nas praças, dizendo que era espiritual, mostrando cara feia por causa do jejum, dieta religiosa, pesando na mão no bolso de viúvas, de pobres e oprimidos. Lá você vai ver mais um tempo na frente que Jesus invade o templo, a Mal está fazendo comércio na casa de Deus. É nesse contexto que Simeão vai à casa de Deus, acreditando nas promessas de Deus que ainda há de se cumprir na vida dele e da nação. Por isso, esmorecer não é uma questão de contexto. Porque enquanto há politicagem poderosa, roubo, ladroagem, corrupção, Simeão diz: eu acredito que Deus tem uma palavra a se cumprir na minha vida quando eu vou cultuar a Deus. Aleluia. Amém? E Simeão vai.
E é assim que começa a nossa história. Eu teria por obrigação de pregar tanto Ana como de Simeão, mas eu não vou fazer isso para não fadigar os irmãos. Prefiro partilhar com você o texto de Simeão, ser mais curto, mais simples e direto. Então, o texto vai dizer: havia lá em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Aí já inicia caracterizando quem é esse rapaz, este gajo, né? Simeão era homem justo. O termo justo, ele vai dizer aqui, ó, justo, era homem justo e temente. Não está à toa aqui. Justo com proceder entre as pessoas, temente com proceder com Deus. Por isso ele é justo e temente, justo e piedoso, porque ele sabia tanto um trato social com justiça, quanto era um homem que tinha piedade, temor no coração com referência a Deus. Ele era assim. E não é eu que digo. Lucas, quando descreve, não se esqueça, ele pesquisou. Então ele buscou as fofocas mais quentes do dia em Jerusalém para saber acerca da vida de Simeão. E não havia espaço para uma fofoca do mal, se há que há do bem, claro, né? Sobre Simeão. Sobre Simeão lá em Jerusalém. Só que ninguém dizia mal do homem. Não, Simeão, crente mesmo aí, ó, justo. Simeão é o cara. Só que não é só isso, porque não adianta estar bem na fita com os homens e estar mal na fita com Deus. Então Simeão estava bem na fita com os homens. Se passasse pelas praças, Simeão, pô, Simeão é um gajo fixe. Vem aqui tomar um café com a gente, tal, conversa. E se porventura, claro que não, mas porventura passasse pelos anjos, Simeão, aí temente a Deus, homem de oração. Então Simeão estava bem na fita com os homens, estava bem na fita com Deus. Por isso, um homem justo e temente, não sei o que digo, é o texto que está a falar. Simeão era um homem justo e temente a Deus. E o que é que Simeão fazia então? Aí o texto vai dizer e vai caracterizá-lo. Simeão estava esperando. Simeão estava esperando. E esperar, no Novo Testamento, Lucas está a fazer caminhada com Paulo, enquanto Paulo escreve as suas cartas. E a palavra esperar no Novo Testamento, ela é profundamente teológica, porque não é uma esperança que talvez aconteça. Não é como você esperar, hoje, falando em redes sociais, as pessoas estão se casando a partir de redes sociais, é igual, cada um na sua aí. E aí, vai lá no... Espero... Não sei, vamos dar aqui um exemplo. Vai lá no Tinder e vai dar match na irmãzinha da igreja que está lá no Brasil, não sei. Só que não estou falando que você fato, é só uma figura de linguagem. Mas não é esse esperar, porque vai que você dê match na irmã ou no irmão, e aí no colo você já não espera mais, porque ela está te dando o zig. No caso de Simeão não é esperar. O esperar do Novo Testamento é a certeza plena que acontecerá conforme foi dito sobre essa esperança. Então não é uma esperança à toa que você vai ficar no vácuo. Se Deus falou vai acontecer, e você vai dizer vou esperar, vai acontecer. Porque com Deus não existe palavra vazia, não existe viagem de balde. Com Deus não existe isso. Se uma palavra saiu da boca de Deus que vai acontecer, assim acontecerá segundo o que foi dito, saindo da boca da palavra de Deus e seus profetas. Então Simeão esperava, mas na certeza de que sua esperança seria cumprida. A expectativa de Simeão era certa, semelhante à sua devoção a Deus, mas ele não esperava uma promessa sua particular. Simeão esperava a consolação de Israel. A consolação aqui, que para nós é como adjetivo, no texto é personificação. Consolação para Simeão tem nome. Não é só um consolo. Simeão está chorando muito tempo que não se cumpre essa promessa, estou esperando, Deus já ouviu fulano, já ouviu Isabel, Zacarias já está lá, ficou mudo, já voltou a falar e eu ainda aqui esperando. Não é essa. Simeão não está reclamando, oh Deus não me ouve, estou esperando aqui, murmurando. Simeão ia ao culto. Simeão voltava do culto. Simeão adorava a Deus. Simeão. Aí houve lá um bafafá em Jerusalém de que Deus cumpriu uma palavra na vida de Maria, na vida de Simeão ia ao culto. Houve outra conversa de que Zacarias ficou mudo quando estava operante no sacerdócio, em que Deus fala com ele, com um anjo dentro do santo dos santos, e Simeão ia ao culto, voltava do culto.
ia para o culto, voltava para o culto. As profecias iam se cumprindo ao seu redor, mas Simeão, nada na vida de Simeão. Mas Simeão ia ao culto. Simeão voltava do culto. Simeão ia para o culto. Simeão voltava do culto. O pau quebrando em Israel, corrupção de um lado, Deus não entra na igreja, Jesus do lado de fora. Mas Simeão ia ao culto. Simeão voltava do culto. E Simeão ia para o culto. E Simeão voltava do culto. Aleluia! Mas Simeão sabia que um dia a consolação chegaria. Amém? Consolo demorado é como água no deserto. Quando chega não mata a sede, mata a esperança e a tristeza. E aí, diz o texto, que e o Espírito Santo estava com ele. Não é à toa. Porque para esperar na prova que estava esperando, tem que ter alguém maior que ele esperando com ele. Hã? Simeão não está à toa, já disse isso. Simeão tinha o Espírito Santo com ele. Porque essa promessa também havia sido feita pelo Espírito Santo, mediante o Espírito Santo, na vida de Simeão. Então, quando Simeão ia ao culto, Simeão não ia para o culto solo. Ele ia ao culto e o Espírito Santo ia com ele. Por isso, Simeão não ia para a presença. A presença estava na vida de Simeão. Ele não vai ao culto para a presença está com ele. Enquanto Anás e Caifás corrompem, Simeão vai com a presença de Deus para o templo. E se no templo não havia a presença de Deus, Simeão levava a presença com ele para o templo. Isso aqui, o Espírito Santo ia com ele. E quando o Espírito Santo ia com ele, não sabemos aqui qual é o tempo. Mas o texto diz que o Espírito Santo revelou. Essa linguagem, revelou, é linguagem de profeta. Já no Novo Testamento já não vai se encontrar tanto esse oráculo profético, ou essa pregação, ou essa linguagem profética. Mas o texto vai dizer que o Espírito Santo tinha revelado para Simeão alguma coisa. Porque é óbvio que quando o homem espera, existe o problema do tempo. Porque a pergunta é, tá bem, eu vou esperar, mas até quando? Mas você sabe quando Deus promete, Deus não vai dizer dentro, na maioria dos casos, Deus não vai dizer dentro de 4 dias, dentro de 5 dias, não vai dizer. É como Marta chamando Jesus para ir até Betânia, Jesus estou indo. Não sabia quando ia chegar lá, mas ele ia, entendeu? É como lá, a filha do rapaz, do Jairo, que também está doente e vai morrer, no texto, e Jesus está indo. Aí Jesus, vamos, não, já vou. Aí no caminho, quando ele está chegando perto, alguém para, a mulher do fluxo sempre para Jesus, aí já ele fala, pronto. Já estava esperando Jesus, aí eu fui buscar. Aí chega lá, a outra Miguelita lá e pega Jesus no caminho. A minha filha está lá doente, estou esperando. Mas enquanto se espera, porque o esperar é o processo de amadurecimento do cristão. Porque você sabe que os nossos irmãos estão muito no efeito micro-ondas. Chega em casa, pega aquele arroz maltratado, o feijão no efeito pedra, joga no prato, joga no micro-ondas 1 minuto. Isso é você que sabe esperar. No meu caso, no trabalho, vai gelado. Mete no micro-ondas, ele acha assim, pô, no céu, como Deus é muito mais à frente na tecnologia, o micro-ondas deve ser... Só que não. Porque o trabalhar de Deus na alma e no caráter do cristão é a espera. Você vem para um culto, recebe o impacto, e você fala, vai se cumprir. Passa 3, 4 semanas, as portas se fecham e você fala, mas aquele culto estava maravilhoso. Eu até senti que ia se cumprir. Pô, coloquei o pé do lado de fora, cheguei em casa, pronto, acabou, se cumpriu. Abre os olhos, tudo igual. Porque Deus vai trabalhando nessa alma perdida, para que essa alma se controle na sua busca, para não achar que só porque é pai, ele é o filhinho de papai. Não é não. Deus vai bater nessa alma até ela se converter. Não vai se cumprir. Não vai se cumprir sim. Só que a espera é esse processo de tornar o cristão cristão, em que você vai ter que crer em Deus, que Deus é fiel e pode fazer com que sua palavra se cumpra. E o esperar vai tratar dessa memória morta, pecaminosa, que não acredita que um Deus poderoso, que abre mar vermelho, é fiel para cumprir a sua palavra.
Amém? Então, o Espírito Santo promete. O Espírito Santo vai com ele. Mas não só. Quando ele vai no templo, ele vai com o Espírito Santo. E o Espírito Santo está trabalhando em Jerusalém. Não só em Jerusalém, no mundo. Porque ele vai ver. Ele só cria. Agora ele vai ver. Quando ele vai, quem é que está lá? Quem é que está na vibe do templo? Nada mais, nada menos que Maria e José. Quem é o filho de Maria e José? Meu irmão, imagina a cena. Olha a novela. Meu irmão, vai ele para o templo e vai lá, Maria e Jesus. Jesus nos braços de Maria e José, que é o pai. Você entendeu? Aí, vai lá e Simeão, o que é que Simeão estava fazendo? Indo para o... E era sempre assim, vou ao culto, volto do culto, vou ao culto. Só que nesse dia o culto não seria igual na vida de Simeão. Porque além de ter a dose do Espírito Santo indo com Simeão, ele receberia uma dose extra. Jesus estava lá. No templo. No templo que o sacerdote corrupto estava lá. Que o sacerdote incrédulo, crente, mas era incrédulo. Zacarias não creu, então tem que falar. Deus precisou fazer como que mudo. O anjo desce e fala com ele, vai, tá bem. Só porque você é um anjo, você acha que deu acreditar? Claro que sim. Estava lá Zacarias, essa malta estava toda junta lá no templo. E vai Simeão para o culto. Simeão indo para o culto. Chega lá, está Maria e José. E os pais trouxeram, agora preste atenção, trouxeram o menino Jesus para com ele proceder. Agora preste atenção aqui, porque isso é muito importante para os meus irmãos que amam estudar a Bíblia. Eu sei que vocês leem todos os dias. Agora preste isso aqui. Maria e José foram lá para que se cumprisse o que está escrito na Bíblia, sem ser anacrônico. Está escrito, segundo o uso da lei. Por quê? Porque Maria teve um filho, estava impura, depois deu filho 7 dias, depois mais 30 dias. E o menino precisava ser apresentado no templo. Então, para cumprir a palavra de Deus, é que ela vai ao templo. Para que se cumpra a palavra de Deus, olha, Jesus vai ao templo para que se cumpra a palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus está guiando Maria para lá, a palavra de Deus guia Simeão para lá. Olha o choque da realidade. A palavra de Deus que dirige Maria e José dirige Simeão. Porque é impossível ter um encontro com Jesus, ser guiado pelo Espírito sem a palavra de Deus. É impossível. Tem gente que acredita que se receber as caixinhas de promessa virtual, abrir o computador do filho amado, está lindo hoje. Tradução do nosso tempo, claro, não tem essa. Mas não, Maria e José vai cumprir a palavra. E Simeão está debaixo de uma palavra no templo. Está lá no templo. Zacarias, o tal dos sumos sacerdotes corrupto, fariseu ladrão, gente vendendo coisa. Simeão diz: isso não é problema meu, eu vim aqui para ter um encontro com as promessas de Deus. Quando Simeão vê aquilo, Simeão está caminhando e vem de longe Maria. Só que a promessa e a profecia está no coração de Simeão. E promessa e profecia de Deus abre as escamas dos olhos dos homens. Uma vez que as promessas e as profecias de Deus atingem um coração cego, ela abre os olhos para que venha se cumprir as promessas e as profecias da parte de Deus. Aleluia. Simeão nunca tinha visto esse homem, mas já tinha ouvido falar que nasceu aquele que traria a salvação para Israel. E quando ele vê Jesus nos braços de Maria, ele diz: não, é ele. É ele. O que é que ele faz? Ele agarra a promessa. Me dá cá, Jesus, nos meus braços. Ele faz aquilo que você tem mais vontade de fazer quando espera: tomar Jesus nos braços. Ele viu, quando não sabe, a idade é eterna. Quando ele vê nos braços de Maria, ele vai até Jesus. O Espírito Santo está ali no coração dele. Se João Batista dá uma pirueta lá no ventre de Isabel, eu fico imaginando o coração de Simeão saindo pela boca, porque os olhos veem o cumprimento de uma promessa de Deus.
Deus em sua vida. Ele toma em suas mãos. Ele pega Jesus nos braços. Quando ele pega Jesus nos braços, a primeira coisa que ele faz, você acha que ele faz como nós? Ô Jesus, demorou, hein? Não. É Jesus. Zacarias, com crédito, o senhor Foi lá primeiro. vai lá e compra primeiro. Isabel nem te pediu nada. Toma lá um filho no ventre. Maria estava de boa, nem queria. Toma lá Jesus no ventre. E eu, não. Ele louva a Deus. Toma nos braços. A primeira coisa que ele faz é o que? Ele louva a Deus. Oh, glória! Porque Aleluia! enquanto ele esperava, Deus trabalhava na alma de Simeão. Deus ia trabalhando. Talvez chorou, Deus ia trabalhando. Chora, Simeão. Simeão estava desesperado. Deus trabalhava para levantar a esperança. Simeão trabalhava. Aí quando ele vai ao templo, como outro dia que ele ia, ele vê Jesus e toma Jesus no braço. A primeira coisa que ele faz, ele louva a Deus. Ele louva a Deus. Porque boa coisa é promessa cumprida na vida de Cristo, né? Não sei. Eu não quero que você se desanime. A minha narrativa é levar você em outro prisma. Mas também você tem que tomar cuidado para não sair daqui achando que é da noite para o dia. Que é óbvio que eu quero que você receba uma palavra de ânimo. Mas não quero você em um ânimo vazio. Uma certeza eu tenho quando eu entro aqui, é que Deus cumprirá as suas promessas em nossas vidas. Segundo os profetas, a palavra de Deus nunca volta vazia, só retorna quando faz o que lhe apraz. Eu quero que você saia daqui garantizado pela palavra e não por minha palavra, mas pela palavra que sai dos lábios de Deus. Mas você precisa vir ao culto determinado a adorar a Deus, guiado pelo Espírito, cheio do Espírito, e recebendo essa palavra da parte do Espírito. Você não pode estar recebendo palavra de coach motivacional e sabe? Não. Se o Espírito Santo fala, sua alma precisa arder. Não era assim no caminho de Emaús, no capítulo 23 de Lucas, quando Jesus morre, bate um desespero no meio dos discípulos. E eles eram crentes, mas ele não dizia que ia ressuscitar. Ele não falou que ia restaurar o reino a Israel. Havia uma comunicação de desgraça. De repente Jesus aparece, mas os olhos deles não lhe permitem ver que era Jesus que estava presente. Porque a incredulidade apaga a esperança. E Jesus ia com ele no caminho de Emaús. E como é que pode trazer de um coração incrédulo a credulidade? A palavra pregada e bem pregada. E Jesus falava a palavra no caminho de Emaús, segundo a lei, segundo os salmos, os profetas. Dizia isso acerca dele. E os discípulos no caminho de Emaús iam ouvindo as palavras. Quanto isso, não se esqueça o que diz Jeremias: a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. E no coração incrédulo, Deus já se dando uma marretada no coração deles. Quebra a incredulidade. E toma e quebra a incredulidade. E as escamas permaneceram nos olhos. Mas de repente, Jesus vai partir o pão, que é o sinal da comunhão. Pum! As escamas se abrem nos olhos dele. E eles veem. Glória a Cadê Deus. ele? Era Jesus. Aí, eles dizem a palavra-chave que está sentindo aqui agora, nessa manhã. Aleluia! Não é verdade? Quando ele nos falava essa palavra, se ardia o nosso coração. Oh, aleluia! Simeão pega no colo de Jesus e ele começa a louvar a Deus. Aleluia. A cena é brilhante. Daqui por diante, já vou tentar dar um galope para não segurar muito. A cena é brilhante. Quando ele toma nos braços, na hora, porque o intuito de Simeão era somente um. Somente um. Deus tem uma promessa. Essa promessa não é para coisa pessoal, é para todo o meu povo que sofre, Aleluia! que tem líderes corruptos. Essa promessa não é para mim, é para o meu povo. Quando ele toma nos braços, ele fala: agora sim. Agora sim. Ele diz: agora. Agora, Senhor, despede em paz. Despede o teu servo, segundo a tua palavra. Agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos veem a promessa de Deus se cumprir nesta nação. Ele diz: despede em paz, Deus. Os meus olhos viram a tua salvação. Perceba bem que Jesus tem a primeira característica, ele é a consolação. Porque o povo oprimido, deprimido, caído, desgraçado precisa de porrada, não precisa de consolo. Ele diz: meus olhos, eu espero a consolação sobre esse povo que sofre. Quando ele vê, ele sabe que o povo está perdido.
meus olhos viram a salvação do meu povo. Porque não é esse o básico aqui? Jesus é o que salva. Ele é a própria salvação. Ele disse: meus olhos esperem em paz. Meus olhos viram. Meus olhos viram. Meus olhos viram a salvação, a qual o Senhor preparou. A qual o Senhor preparou. Siga. Os olhos a qual o Senhor preparou a salvação. Quando ele vê isso, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Quando Simeão vê esse encontro, essa narrativa, ele caracteriza Jesus. Jesus é, para Simeão, a profecia e a promessa, porque ele esperava. Segundo, ele é a consolação de Israel. Terceiro, ele é ungido. Quarto, ele é o Salvador. Ele termina: luz que ilumina as nações. Jesus é a glória de Israel. E aí, mais por fim, ele vai dizer: Jesus é a queda de muitos, e Jesus é o que eleva outros. Mas ele aí, para continuarmos aqui, fala: agora os meus olhos viram a tua salvação, a qual o Senhor preparou para todos os povos. Porque o que Simeão queria de Deus, o que Simeão queria não era o que Simeão queria para si. Simeão queria algo para todas as pessoas. Ele não pedia para ele: Deus, me dá um sacerdote melhor, me dá um templo que eu possa ir, me dá um, sei lá, um cavalo aqui no Império Romano. Simeão queria consolação para o povo que sofria. Não é isso que a igreja pede para si. A igreja que se converte, que tem uma promessa da parte de Deus, a igreja pede para que Deus abençoe a comunidade inteira. A igreja ora para que Deus empregue os irmãos que estão por momentos difíceis. A igreja ora que Deus console os irmãos que perderam seus parentes. A igreja ora para que Deus abençoe a vida daqueles que estão sem trabalho. Abençoe mulheres que estão em sofrimento. A igreja ora para que a comunidade seja restaurada pelo poder de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Simeão queria esta promessa, esta palavra para toda a comunidade. Agora sim, despede o teu povo, despede o teu servo, porque os meus olhos viram. Os meus olhos viram. Amém? Por favor, Deus, pega ele aqui. Pega ele é melhor. Senão eu vou precisar mais desligar da pregação, hein? Concorrência dessa eu perco. Vai com a mamãe. Vai agora. Vai e zera aí. Zera por outro lado. Amém? Continua. Perdão. Zero. Se ele já tem uma finalização. Quando ele pega nos seus braços, ele fala: agora despede em paz. Os meus olhos já viram que o Senhor preparou isso para todos os povos. Porque Jesus não é de um povo exclusivo, não é? Jesus é a salvação e a luz para todos os povos. Ele percebia profundamente sobre teologia do Antigo Testamento. Ele sabia que havia um povo que estava em trevas e que necessitava de uma luz. E essa luz vinha de uma promessa que muitos em Israel não sabia, não tinha profundidade de esperança, como Simeão, que estava indo e voltando ao culto. E quando ele vê isso, ele se alegra. Mas aí não encerra aqui, porque ele vai olhar para a mãe do menino, Maria, e o pai, José. Quando ele olha para eles, os dois estão maravilhados. Olha, preste atenção. Estamos falando de Maria. Maria tem Jesus no braço. Maria já cantou lá quando recebe a promessa do anjo que teria um filho. Maria já louvou a Deus com Isabel. Quando se encontra com Isabel, já está tudo lá. Só que agora, quando ela vê Simeão, Maria não tem noção da profundidade que está acontecendo. Porque ela fica maravilhada. O que ela achou? Está aqui o Salvador do mundo. Ela se recebeu isso antes. Só que agora Simeão aprofunda a temática da salvação. Teologicamente profunda. Ele falou assim: olha, este menino que está no Senhor nas suas mãos, ele vai ser a luz do mundo. Pressupõe-se, esse mundo está em trevas profundas. E Maria disse: meu filho, Simeão, sim, este menino, ele será a luz. Ele
vai iluminar as nações e trará glória ao povo de Israel, porque o povo está em desgraça. E Jesus é o antídoto certo para um povo desgraçado. E ela olha aquilo, o que ela faz? Ela fica maravilhada. Como diz alguns aí, com a música, estupefacta. Ela fica maravilhada. Quando ela vê aqueles ditos sobre Jesus, ela é a mãe. Ela é a mãe, mas Simeão é um homem experiente, tem esse cunho profético nos lábios. Olha, esse menino, Simeão, esse menino, ele será luz, ele será glória para Israel. Ela e José, ela olha aquilo, Maria fica maravilhada. Quando Maria, sua mãe, vê aquilo, aí você fala assim: olha que maravilha, tá tudo bem aqui, né? Segura a pancada, meu filho, porque agora as coisas vão dar uma desandada aqui na profecia. Olha só, Simeão diz, Simeão os abençoou. Maria, criança, os pais. Quando ele faz esse processo todo, ele disse a Maria, sua mãe: eis que este está posto para a queda e elevação de muitos em Israel. Que a gente está aqui na pregação e fala, Deus vai te exaltar e tal, mas Jesus também tem o seu processo de levar a queda a muitos. Que a pregação ela é terrível. Ela, ao mesmo ponto que eleva a um canal da bênção, leva alguns a outros canais da queda. As pessoas vêm ao culto, ou se programam diante de Deus e falam assim: não, isso aqui é só bênção. As palavras de Jesus, maravilha. Só que Deus não tem compromisso com quem está amarrado com as trevas. É verdade. No sentido de sua profecia, claro. Quando você vem ao culto, você ouve a mensagem e fala assim: puxa, eu vou sair daqui renovado. Mas aí nós temos que tentar dar um trato nas arestas, né? Porque Deus vai tratar com a sua palavra, com os mentirosos, com os adúlteros, fornicários, corruptos, corrompidos, homem que bate mulher. Deus vai tratar com... Então essa palavra também vai dar os apertos necessários para a sua comunidade. Para que a pessoa não receba aqui e faça que nem um assaltante mão que passou na frente da igreja na hora do ofertório. Se você der, vai ter 10 vezes mais. Eu falei: poxa, eu tive tanto trabalho para roubar, vou investir esse dinheiro aqui, 10 vezes mais vou ganhar. Só que a palavra ela aperta as pessoas. E ele diz: esse menino que está em tuas mãos será posto tanto para a elevação de muitos quanto para a queda de outros. Porque a palavra de Deus é assim. Ela trata de levantar quem se humilha, mas ela trata de abater quem está ensoberbecido. Então a palavra de Deus vai tanto pegar esses corruptos como Anás e Caifás e abatê-los no final, mas também vai tratar da mulher que tinha lá as moedinhas, a humilde viúva, e vai levantar essa mulher. Então ele diz a Maria: Maria, esse que está nas tuas mãos será posto tanto para levantar quanto para derrubar. Porque a palavra de Deus tem um tratamento na raiz dos homens. E árvore sem raiz não permanece. Deus mandará, vendaval e derrubará aquilo que não tem raiz. Porque segundo Simeão, Jesus também é esta palavra viva que vai tratar de levantar, mas também vai tratar de derrubar. Não é essa a promessa feita a Jeremias? Que Deus ia usar Jeremias e pessoas iam cair e outras iam ser levantadas. Simeão fala, aí ele vai: Maria, isso está nas suas mãos. E isso que eu estou a dizer aos irmãos, ele diz: agora eu vou abençoar vocês. Olha, agora eu vou abençoar. Vamos abençoar aqui a Maria. Deus, graças a Deus. Não, ó Maria, é o seguinte, que o papo é reto. Se aí, 3 coisas que eu tenho para falar. Primeiro, para levantar muitos, Maria, ô glória. Você crê que nós temos, né? Ô glória. Mas esse também vai derrubar muitos. Não tão glória. Aí ele continua dizendo assim: e esse que será posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel e para sinal de contradição. Porque ele vai sondar os corações. Ele vai sondar os corações. Perceba que esse homem ao qual Deus se refere, Simeão, ele é caracterizado como justo, piedoso, esperançoso, cheio do Espírito Santo, reverente, tem ação de profeta. É com esse homem que Deus está a falar. Mas esse homem, quando olha para Jesus, essas características ficam de lado. E ele tem um compromisso com a palavra do Espírito Santo que está nos seus lábios. Ele dirige, ele vai dizer: Maria, esse vai ser posto como contradição para muitos.
enquanto Maria está maravilhada. Essa contradição que ele fala, que ele vai sondar, segundo algumas traduções, cada qual com ele dá. E não foi assim no ministério de Jesus? Ele entra na casa da mulher pecadora e outro Simeão, que não é esse, o fariseu, fala assim: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher. E Jesus está olhando o coração de Simeão. Quando ele vai para a casa de Maria e Marta está ocupada nos afazeres e Maria está tratando, ele percebe a devoção de Maria e o trabalho vazio de Marta. Ele percebe, ele sonda cada alma. Ele será posto a contradição, sinal de contradição, porque ao mesmo tempo que ele prega essa palavra, alguns falam assim: não é possível. Se esse é o homem que vem tirar Israel da desgraça, como é que ele age desse jeito? Ele é contraditório, porque ao mesmo tempo que ele levanta o abatido, ele humilha também com a sua palavra, a sua pregação, no sentido da arrogância. O fariseu que se levanta e se acha grande, ele os abate dizendo que eles são sepulcros caiados, bonitos por fora e fedorentos por dentro. Mas quando ele chega mais à frente, tem um fariseu, um homem religioso, dado às devoções, orando. E quando ele vê aquilo na parábola que ele conta, ele diz: esse aí, Deus me ouve a oração. Ia lá um publicano, um pecador, aos pés, humilhado, orando: tem misericórdia de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim que sou pecador. Essa oração que ele falou, esse aqui eu vi, ele é contraditório. Enquanto a aparência da religião faz com que as pessoas vejam: está ali um homem de Deus, ele olha para o público e está ali alguém que Deus ouve. É contraditório. E já finalizando, já finaliza aqui. Ele termina o texto, ele termina essa passagem, a passagem termina. Ele disse a Maria estava maravilhada com toda aquela promessa. Ele vira para Maria: Maria, eu tenho uma coisa para falar para você agora. E aqui é duro, porque ele fala assim: uma espada vai transpassar a sua alma. Tem que ter compromisso com Deus, né? Para falar com a mãe de Jesus nesse tom. Que isso, rapaz? Respeita a mãe do mestre. Maria, uma espada vai transpassar. Maria está alegre. Meu Deus, que palavra maravilhosa! Como pode pregar? Meu Deus, que é isso? Está saindo os lábios desse homem, estou todo arrepiado. Uma espada vai transpassar sua alma, desarrepiou todo. Porque este que está nos braços de Maria vai padecer na cruz do Calvário. Só que Maria não tinha essa perspectiva em aberto agora. E ele traz à tona no início do Evangelho: Maria, você vai receber as pancadas de ter um filho profeta. Ele fala a Maria: Maria, a sua alma receberá amargos tapas dessa sociedade. E Maria olha tudo aquilo e você acha que ele para? Ele continua. Isso vai acontecer, Maria, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Eu estou a finalizar. Para que se manifeste. Jesus está na cruz do Calvário. Judas era um dos 12 dos discípulos. Jesus pregava, Judas no meio. Fazia milagres, Judas no meio. Ia expulsar demônios, Judas estava lá, quebrando o pau na cabeça dos diabos. Judas no meio. Só que Simeão diz que ele vai manifestar pensamentos de muitos corações. Perto da cruz, quem é que se manifesta como traidor? Judas. Porque Jesus manifesta pensamentos de muitos corações. Está Jesus diante de Pilatos. E quando ele vai ser, Pilatos fala: olha para ele, não vê nada demais, é um homem justo. Mas no final, mesmo sendo justo, Pilatos lava as mãos e deixa Jesus sofrer injustiça. Por quê? Porque Pilatos parecia bom antes? Não, porque Deus manifestou os pensamentos do coração maléfico de Pilatos, político. Pedro dizia, quando Jesus pregava: vou ter que ir à cruz, eu vou morrer. Pedro dizia: nunca deixarei que isso aconteça consigo, Senhor. De repente, próximo da traição, quem é que abandona Jesus e nega o Pedro? Por quê?
Porque Deus manifesta os pensamentos mais profundos dos corações. Na cruz do Calvário, manifesta-se a hipocrisia dos fariseus que tinham inveja de Jesus Cristo. Os homens diziam a Jesus quando ia subir: Hosana ao nosso rei. Louvavam em uma tônica ao povo todo, querendo levantar: está aqui o nosso rei. Mas de repente esse mesmo povo que estava dizendo Hosana ao nosso rei, que ia Jesus para a via de crucificação. Por que será? Porque Jesus manifesta os pensamentos dos corações mais profundos. Coração que engrandece. E alguém diz: olha só que povo maravilhoso, louvando Jesus, sentado na jumentinha, esse povo vai para o céu. Mas Jesus tem um trabalhar com a alma que nenhum homem, nenhum coach, nenhum sabe trabalhar, entende? Ele balança, ele sacode essas almas para que saia de dentro dela tudo aquilo que está só por dentro. Glória a Deus. Por isso que Jesus, ele derruba as aparências da religião. Ele quebra esses fundamentos que estão ruídos, achados, para que traga à tona o que é real para nós. Aleluia. Amém. 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 Glória a Que Deus. balança. Isso é Hosana. E depois crucificam. Na mesma boca, com a mesma língua, que diz: esse é grande e esse é maravilhoso. Segundos depois de uma segunda narrativa, ele merece morrer. Meus irmãos, isso só manifesta o coração do ser humano. E por mais que trabalhar de Deus seja interior e vai acabar tocando o exterior, nós sabemos que se tem um lugar bom para se esconder de nós mesmos, é a igreja. Porque, principalmente nos tempos modernos, há uma certa falta de raiz nos temas da pregação. Então, quando uma pessoa ouve que ela é tão maravilhosa, que ela se queima no reino de Deus, que ela vai entrar em Deus bailando, que Deus vai dar, quando ela ouve isso, ela está num lugar bom para estar, motivada para começar amanhã a ganhar muito frango. Ela pensa assim, ela reage na verdade assim. Só que a pregação do Evangelho pega um povo que está sentado tranquilinho, sem falar com um, sem falar, brincando com o pai, com a mãe, se achando maravilhoso, porque a religião está dando conforto a ele. Aí se esconde ali um pedófilo, se esconde ali um traidor, se esconde ali um estuprador, um abusador, ele se esconde o corrupto, o patrão ladrão, se esconde todo mundo, porque a religião vai. Acaba o culto, se abraça, meu irmão, porque todo mundo é irmão, porque a comunidade tem a mesma perspectiva exterior. Só que a pregação não é uma pregação para vamos unir todo mundo aqui, fica todo mundo de branco, todo mundo, não é isso. A pregação desnivela as pessoas, tira nível. E as pessoas ficam sem chão, porque a pregação desnuda as pessoas. Aleluia. E quando elas estão desnudadas, não é o irmão que diz: olha, você não é irmão. Porque a pregação trabalha com a mente das pessoas. E quando pregar de forma fiel, ela vai na mente desses homens. Sai no culto domingo, empurrando a sua esposa. Louvado seja Deus, bendito, olha que promessa, amanhã o trabalho vai ser melhor. Não. Pregação manifesta pensamentos. Aleluia. E não pense que Deus se escarnece ou se engana. Porque semelhante diante de Maria, a mensagem aqui é boa. Deus vai usar esse Jesus que está no seu colo para trazer luz, para salvar e para levantar. Vai Maria, volta Maria. Mas esse homem também vai transpassar a sua alma, Maria. Então a pregação é isso. É verdade, aleluia. É inaceitável que alguém entre em suas corrupções e saia alegre. Tem que sair triste. É verdade. Tem que tomar uma porrada na palavra de Cristo. Porque se você vier aqui com o Espírito Santo, o Espírito vai voltar com você, trombetando em sua alma. Mude, 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 mude. Tocar na alma. Amém. Não adianta uma oração de convocatório com um português fino ao Senhor. Conhece teu servo, vós sabe bem, e conjugando os erros do certinho. Mas a alma está falando: nós fomos, nós vai. Não é? É verdade. Deus quer consertar
Se dentro de nós, como nós vai, fora também tem que ser. Porque Deus não quer ninguém oculto. Entra. Não interessa que seja, entra. Entrou aqui, fecha a porta. Vamos tratar agora aqui o processo. Por isso, a passagem começa com uma promessa de alegria. Não foi bonito quando começamos aqui? Oh, maravilha. Coisa gostosa. Acabou, vamos pra cá. Vamos. Senta aí. Agora temos uma coisinha para falar mais aqui. Ó, vou servir a sobremesa. Começa com uma promessa que traz alegria, mas termina com uma aparente tristeza. Maria, só uma vai ser transpassada. Maria, só uma vai ser transpassada. Eu quero finalizar aqui. Apesar de Simeão ter todas estas características, o nosso foco não é Simeão, nunca foi. Só é uma ponte para quem é que está guiando Simeão. Não quero que você se apegue a personagem aqui. Por isso nós temos que dizer como Simeão em certos pontos, sim, porque o texto não está narrando o pecado, está de boa. Mas o meu foco não é Simeão. Meu foco é saber quem é esse de quem Simeão está a falar. Quem é esse que está a guiar Simeão quando vai para o culto? Quem é esse que preenche Simeão? Que Simeão não vai para a presença. Simeão está na presença. Amém? Por isso, quando você volta à presença, não acaba. A presença permanece em nós. O meu texto não é sobre Simeão. Nesses momentos aqui, o seu caráter, a sua esperança, a perseverança, que tem a mesma ideia do Novo Testamento. Mas a ideia aqui não é Simeão. Que quem pede se não esperar não é Jesus. Quem pede se não esperar é Simeão. Ouviu, meu irmão? Quem é que pede se não esperar? Só para saber. Simeão. Simeão não esperou. O bonde de Jesus passou na mesma. Não é? Se na Suíça o horário é certo, no céu nem te digo nada. Eita Deus. Ajuda nós. Por isso, Simeão está aqui, ó, brilhando na fita. Tem que explicar o texto. Mas a fita aqui não é sobre Simeão. A fita aqui, a vibe aqui é sobre Jesus. Porque quem é a salvação? Quem é a luz? Quem é a consolação? Quem é a promessa? Quem é a profecia? É Jesus. Aleluia. Então não é sobre Simeão. Segundo, nada disso está sendo permeado sobre o Espírito Santo está atuando. Aleluia, aleluia, Deus. Simeão está em casa. O Espírito Santo está lá com Simeão para manter aquecidas as promessas no coração de Simeão. Simeão vai ao templo. O Espírito Santo vai com Simeão para manter as promessas aquecidas no coração de Simeão. Simeão está no culto, está adorando a Deus no culto. O Espírito Santo está atuando no coração de Simeão enquanto Simeão adora. Acabou o culto, Simeão vai voltar. O Espírito Santo fica no templo? Não. O Espírito Santo vai com Simeão. Simeão está indo para cá, o Espírito Santo está atuando no coração de Simeão. Simeão está esperando o Espírito Santo só para o nome de Simeão. Há uma promessa a se cumprir na sua vida, Simeão. Simeão espera em Deus. O Espírito Santo está guiando o tempo todo Simeão, para que Simeão acredite que mesmo na esperança demorada, Simeão não está só. Amém, meus irmãos. Simeão não está só. Simeão pode estar solitário, mas não está só. Porque é bem verdade que visionário é solitário por si só. Ele vê longe, ninguém enxerga. Simeão está nesse projeto. Simeão vê, eu estou esperando. E as pessoas falam: você quer que você espera, Simeão? Não, fica de fora, estou esperando. Passou outro: Simeão, o que é que você está esperando? Estou esperando. Simeão, já tem anos que você espera. Calma, estou esperando. Zacarias se cumprindo lá. Isabel, Maria, Simeão, esperando. Glória a Deus. Pau quebrando, sacerdote crescendo na politicagem do meio tempo. E Simeão, esperando. Deus já não está assim mandando no tempo, porque a malta está todo mundo com sua vibe de vender no tempo. Mas Simeão, nem para o lado olha. Aleluia. Mas Simeão não está só. O Espírito Santo domina a alma de Simeão. Glória a Deus. Simeão não está cheio, está encharcado. Aleluia. A presença da água revigoradora está em Simeão. Enquanto ele espera, ele enraiza a sua fé em Deus.
Enquanto espera, a incredulidade bate na porta de um, bate na porta de outro. Um sacerdote cai para. Mas Simeão está enraizando a esperança, perseverando em Jesus Cristo. Essa é a pregação não sobre isso não. Para dizer para você que se você tem o Espírito Santo, há condições favoráveis para que você espere com mais. Amém? É claro que eu não sou aqui nenhum ousado de olhar da sua cara. Essa hora da manhã, não sei quanto tomar café ou não, está irritado com a vida para falar: ah, você não está sendo crente. De maneira nenhuma, que sou eu. Estou dizendo a você que você consegue aguentar um pouquinho mais. Estou dizendo que se você olhar para mim e falar: olha, eu sou habitante do Espírito Santo, pronto, acabou a conversa. Se você falar que você tem o Espírito Santo, você é como Simeão. Aleluia. Você vem para o culto na presença, Aleluia. chega no culto na presença, Aleluia. volta no culto na presença, olha a esperança que está vindo e permanece na presença. Amém? Amém. É isso que eu estou dizendo. Glória a Deus. Só isso. Parece que é muito, mas só isso. Já finaliza aqui. Vou fechar a Bíblia, porque senão não finaliza. Já te digo aqui uma coisa. Você vê como o nosso texto terminou. O nosso contexto, desse nosso irmão Simeão, há uma perda da nação de independência política. Segundo, a crueldade praticada pelos políticos como Herodes, que manda matar as crianças. Terceiro, a degeneração, corrupção religiosa para todos os lados. Quarto, a legalismo e fé aparente. Os fariseus falavam de uma fé que só era da aparência. Falavam de uma lei que só era para aparência. E há um silêncio de voz profética. Porque está todo mundo vivendo a sua vidinha da mesma forma, ninguém quer saber de nada. Aí aparece Simeão nesse contexto. As boas novas, ela também tem desdobramentos e tristeza. Talvez você saiu de casa assim, pancadão assim, sabe? Aí você ouve assim: meu irmão, sei que você serve a Cristo, mas só que Cristo também é o mesmo que levanta, mas também para outros é uma queda. E essas boas novas que eu prego leva para o céu, é bem verdade, mas garante infernos para outros, porque ela abre a visão das pessoas. Mostra para ela que Jesus é o único caminho, e que esse caminho ele é estreito, ele é apertado. E eu não vim aqui por meio da oratória para convencer de maneira nenhuma. Eu vim trazer uma mensagem para expor os nossos corações, não para que eu veja, mas enquanto você medita naquilo que é pregado, você se faça uma pergunta, 2, 3. A quem você está esperando? 2. Quem te guia nessa espera? 3. Qual a característica daquele que espera? Simeão, justo e piedoso. Simeão, esperançoso. Simeão, profético. Mas e nós? Nós que esperamos, o que é que você espera? Saiba de uma coisa: os fundamentos da comunidade que se chama pelo nome de Jesus estão debaixo da promessa do Espírito Santo, aguardando o que vem da parte de Jesus, porque as nossas garantias estão todas postas em Jesus Cristo. Jesus é a nossa salvação, Jesus é a nossa iluminação, Jesus é o cumprimento de todas as promessas feitas a nós, e é o cumprimento de todas as profecias. Eu creio. Amém? Será que há consolo para nós essa manhã? Amém. Há consolo? Você está convicto de que há consolo para nós? Você sente a sua alma consolada nessa manhã? Sente? Você está como aqueles no caminho de Emaús. Não é que quando falava, ardia-se o nosso, a sua alma nessa manhã estará a arder. É necessário, meus irmãos, que a sua alma passe a arder quando você ouve a voz de Deus nos seus ouvidos. Porque a palavra ela adentra os cantos ocultos da alma. E que uma religião aparente oculta, mas só que a palavra entra no quartinho escuro, aonde os homens apagam as luzes para que ninguém saiba o que está lá.
a palavra entra lá, e a palavra é luz. Ela clareia o quarto escuro. E eu, o pregador, o pastor, não vê. Quem vê? Você mesmo começa a ver. Meu Deus, Deus sabe que eu estou fazendo. Deus sabe que esse quarto escuro está aqui na minha alma. Deus sabe. E aí, não é eu que vou forçar, não. Você vai dizer não. Mediante a palavra pregada, esse quarto não pode permanecer escuro do jeito que está. Eu preciso que a luz de Cristo invada a minha alma com as suas promessas, para que eu não seja daqueles que virarão a cara com essa palavra. Aleluia. Para você que está em queda, Jesus também levanta. Amém. Jesus também levanta. Por isso, meu irmão, faz como Simeão. Vem ao culto, vai ao culto, mas espera. É verdade. Amém? Espera. Vai no caminho hoje. Talvez você chegue em casa, o cenário tente contradizer a sua fé. Mas não se esqueça. Olhe além. É verdade. Enquanto caminha, espera. Aleluia. Porque quem é que te deu a palavra garantida? Quem é que te deu a palavra? Quem é que te deu a promessa? De quem é a profecia? Então a sua obrigação é acreditar que Deus é fiel para cumprir todas as suas palavras. Eu creio. Amém. Fique de pé, por favor. Amém. Vamos orar? Obrigado. E já Cristo. encerro. Coloque a mão sobre o seu coração. E feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Glória para sempre a ti, Jesus. Santo, santo, santo. Toda glória é tua, Senhor. Aleluia. Oh, bendito seja o teu nome para sempre. Usa a tua palavra, luz, oh, glória Meu Deus, nos ajude, Senhor. O Senhor é consolação nossa, Senhor Jesus. O Senhor é a nossa consolação, Senhor. O Senhor é a nossa luz. Nos ajuda, Senhor Jesus. Como disse lá, nos ajuda em nossa incredulidade, Senhor. Talvez eu não seja como Simeão, Senhor, piedoso. Mas eu quero, Deus, seguir as pegadas da sua promessa. Quero, Deus, que a nossa comunidade seja uma comunidade que espera as suas promessas. Uma comunidade esperançosa, que enquanto caminha na presença e com a presença do Espírito Santo, creio que o poder de Deus revigora e espera. Sei que não tem sido fácil para os meus irmãos, Senhor, as dificuldades que têm passado para continuar servindo a Deus. Eu sei, Deus, que quando fala aqui da história de Simeão, a nossa alma nela acena. Mas sei das dificuldades que é para ser. Por isso, Deus, eu oro com os meus irmãos. Eu oro nesse momento com os meus irmãos, pedindo que nos ajude, Senhor. Para que a sua palavra, Senhor, para que as suas promessas nos ajude a permanecer firme enquanto esperamos as profecias e as promessas de Jesus se cumprirem em nós. Esse meu irmão, ó Deus, que tem dificuldade até mesmo para lembrar, para orar, Senhor, para pedir a Deus ajuda, que chora nos seus cantos, na sua casa. Esse irmão, essa irmã, Deus, que já disse, eu já não aguento mais, eu nem abro os meus lábios. Esse irmão, essa irmã, Senhor, eu oro por eles, Deus, na plena certeza de que a sua palavra, que as suas promessas é o que vai nos fazer permanecer, Deus, de pé, Senhor, olhando para o alvo, autor e consumador de nossa fé. Aleluia! Por isso, Deus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, trabalha em nosso coração. Porque Tu és não só a consolação, mas é também o que sonda essa alma, assim. Essa alma que às vezes dá uma variada entre o ousando e o crucifica. Deus, essa alma que precisa de Jesus para ser tratada. Tu és o médico, Senhor.
Por isso eu peço a tua ajuda para que nos console essa congregação, esta comunidade. Consola os seus pastores, consola os seus cantores, consola os seus músicos, consola os seus membros, consola os visitantes, consola as famílias que aqui adentraram, Senhor. Tu és o consolador de Israel, Senhor. Tu és o consolador da Catedral da Esperança que está em Suíços. Por isso, Deus, nós oramos na garantia de que a sua palavra, a sua promessa, o teu Espírito vai trazer revigoramento, vai levantar o caído, abater o arrogante, Senhor. São as tuas palavras, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome.